tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal do Máquina de Mistérios. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu ainda tô testando o áudio pra ver se tá bom. Pode ser que apareça alguma coisa no fundo, é porque meus irmãos estão correndo aqui pela casa inteira. Barulho de moto, barulho dessas coisas, vocês relevem nesse primeiro momento, que eu prometo melhorar ainda muito pela frente. Hoje eu vou trazer o primeiro caso pra vocês aqui do Máquina de Mistérios, que é o caso do Steven Port, que ficou conhecido como o assassino do Grindr. Então hoje eu decidi trazer esse caso pra vocês ficarem mais por dentro mesmo. Então vamos começar nosso primeiro caso aqui do Máquina de Mistérios. No final do verão de 2014, com mais ou menos 3 semanas de diferença cada, 2 corpos de 2 homens foram encontrados pela mesma mulher que sempre passeava pelas redondezas com seu cachorrinho. Gabriel Kovari, de 22 anos, e Daniel Whitworth, de 21 anos, 2 homens gays mais ou menos na casa dos 20 anos, foram encontrados em posições semelhantes e ambos morreram em decorrência de overdose de drogas. O mais intrigante era que nenhum desses 2 homens eram moradores da Barking, que foi o local onde os 2 corpos foram encontrados. Mas por aquela região já ser meio conhecida por ter muito uso de drogas, a polícia acabou descartando as mortes e não considerando elas como suspeitas. Uma aparente nota de suicídio foi encontrado com o corpo de Whitworth, que parecia explicar mais ou menos o que tinha acontecido com os 2 homens. Na nota dizia que o Kovari tinha morrido depois do uso de drogas durante o sexo e o Daniel, cheio de culpa, tinha tirado a própria vida também com o uso de drogas. Um ano depois, outro corpo acabou sendo encontrado, mas encostado no muro do mesmo cemitério. Dessa vez a vítima era Jack Taylor, um homem também gay, na casa há mais ou menos dos 20 anos. E ele também morreu em decorrência de overdose do uso de drogas. As redondezas de Barking tinham chegado a 3 mortes, todas por decorrência de overdose de drogas, e os 3 foram encontrados a poucos metros um dos outros. Mas para entender o que estava acontecendo, a polícia teve que voltar um pouco no tempo antes dessas 3 mortes. Outro homem, Anthony Walgate, morreu nas proximidades antes de qualquer um dos outros. Ele havia sido encontrado a apenas 500 metros da igreja, do lado de fora de um apartamento de um homem chamado Steven Port. Para entender a história, a gente tem que voltar um pouco no tempo e conhecer a história do Steven Port, que foi o cara que encontrou o primeiro corpo, que tinha morrido por overdose de drogas, fora do seu apartamento. Steven Port nasceu em 1975, eu não sei pronunciar a cidade natal dele, mas é mais ou menos Southend, Essex, e com 1 ano de idade sua família mudou-se para Dagenham, no leste de Londres, onde seus pais ainda moram. O seu pai trabalhava como faxineiro para a prefeitura local e sua mãe como caixa de supermercado. Aos 16 anos, Steven Port foi para a faculdade de artes, mas era muito caro e seus pais não tinham condições de arcar com os custos, então ele passou 2 anos estudando como um chefe de cozinha. Port então começou a trabalhar em cozinhas de empresas locais. Ele fazia eventos, fazia casamento, antes de se estabelecer na garagem de ônibus de West Ham, onde cozinhava para motoristas e funcionários. Port então se assumiu gay aos seus 20 e poucos anos, onde ele saiu da casa dos pais deles em 2006 e acabou indo morar em um pequeno apartamento em Barking, que era perto onde ele havia crescido. Sua irmã Sharon, em seu julgamento, disse que sempre soube da sexualidade dele, mas que a mãe dele sempre teve um certo problema em aceitar isso e até por isso ele tinha saído de casa. O seu novo apartamento, a sua nova casa, então, tinha lhe permitido uma maior liberdade, até mesmo para conseguir parceiros, onde eles poderiam sair e entrar a hora que eles quisessem, e isso era uma liberdade muito grande para Port, já que os pais deles não aceitavam muito bem a sexualidade dele. Port começou então a ter um comportamento muito transgressivo, ele começou a trair os parceiros deles, começou a usar muita droga, começou a trabalhar como acompanhante masculino, começou também a agir como cafetão para outras pessoas, então ele colocava novas pessoas nesse meio e começou a apresentar o mundo das drogas também para essas pessoas, então ele acabou se tornando o usuário habitual de GHB, que pode ser tomado em pó, mas geralmente é dissolvido em água, e é um líquido incolor chamado GBL. Em poucas quantidades, essa droga pode causar uma pequena euforia nas pessoas, mas se não for administrado corretamente, mas em altas doses, essa droga pode causar inconsciência e levar essa pessoa até mesmo à morte.
Com a ascensão das mídias sociais, esse crescimento todo das redes sociais, Porte começou a sair cada vez menos e, em vez disso, ele começou a entrar muito no mundo da internet. Ele saiu e voltou de várias redes sociais e ele também usava nomes falsos, contas falsas, ou com a foto dele, mas com um nome diferente, ou às vezes ele fazia um perfil totalmente diferente dele, mentia o nome, mentia as idades, mentia tudo, para atrair gente, para conseguir se relacionar com ele, ou até mesmo para atrair gente, para ele fazer a cafetinagem dele, atrair pro trabalho e tal. Ele começou a usar muito sites de namoro para conseguir encontros sexuais. Normalmente ele preferia jovens com aparência de adolescente ou que estivesse na casa dos 20 anos, mas nesse mesmo período ele também teve relacionamentos a longo prazo, só que os relacionamentos dele se tornavam-se cada vez mais explorados, porque ele fazia até mesmo os próprios namorados entrar no mundo do acompanhamento, basicamente fazer programa, né? Em 2007, Porte conheceu um adolescente de 16 anos online, onde eles acabaram se relacionando. O relacionamento durou mais ou menos 2 anos, até que esse garoto descobriu que Porte estava sendo infiel. Descobriu também o site de acompanhamento que ele estava cadastrado. Então, com isso, o garoto de 16 anos decidiu terminar o relacionamento com Porte. Alguns namorados posteriores de Porte acabaram eles mesmos se tornando prostitutos, enquanto mantinham um relacionamento instável com Porte. E esses rapazes eles eram anunciados em sites de acompanhamento com o número de Porte como telefone de contato. Então tem o relato de um cara que saiu com o Porte como acompanhante, e ele disse que a primeira impressão de Porte é que ele era amigável, gentil e muito educado, e que chegando no apartamento, Porte lhe ofereceu uma taça de vinho, que ele disse que tinha um gosto amargo no final, mas que ele atribuiu isso porque achava que era um vinho barato. Após beber um pouco do vinho, ele percebeu um pouco de borra no fundo do copo, e ele rapidamente se sentiu meio tonto e cansado, então Porte sugeriu que ele fosse deitar no quarto, o que fez sozinho e adormeceu imediatamente. Quando ele acordou, Porte o estava estuprando. O jovem estava apenas meio ciente do que estava acontecendo. Depois de ter ficado acordado por cerca de 1 minuto, ele caiu inconsciente novamente, e depois que ele acordou na manhã seguinte, desorientado, Porte o levou até a estação e falou como se nada tivesse acontecido. Outro homem, um muçulmano de 20 e poucos anos, que nunca havia consumido álcool e drogas, conheceu Porte em um dos sites de encontro no início do verão de 2014 e foi ao seu apartamento pelo menos umas 5 vezes. As primeiras 4 visitas não foram nada notáveis assim, ele achou normal, tudo tranquilo pra ele, mas na quinta, Porte teria forçado o homem a usar drogas, dando a ele poppers, que era uma droga recreativa legal, que ele acabou usando por muita insistência de Porte, mas depois de alguns minutos o jovem acabou adormecendo. Quando ele acordou, Porte deu-lhe a ele um copo de líquido claro, dizendo que era água. O jovem conta que assim que ele bebeu o líquido, ele teria adormecido novamente, e a próxima coisa que ele lembrava é que ele estava no chão gritando e gritando, e era como se ele estivesse ficando louco. A roupa íntima do homem tinha sido toda removida, e então quando ele acordou novamente, Porte estava colocando as roupas nele, e ele se sentia paralisado. Então Porte ajudou ele a chegar na estação de Barking novamente, e ele lembra do Porte segurando e arrastando ele, e ele lembra também de gritar muito durante a viagem. Então quando eles chegaram na estação, como a estação tinha gente, as pessoas em volta começaram a achar estranho, então chamaram a polícia de transporte britânica, também chamaram a ambulância para socorrer o homem, mas o jovem não quis envolver a polícia nisso por medo dos pais deles, que não sabiam da sexualidade dele, e ele não queria que os pais descobrissem o que tinha acontecido. Segundo a polícia no local, eles contam que Porte estava preocupado e nervoso, e alegou que o jovem havia chegado ao seu apartamento naquele estado e que ele estava apenas ajudando o cara a voltar para casa. Então, como não houve alegações de um crime, os 2 homens foram autorizados a sair, e em 2 semanas depois, Porte conheceu a primeira vítima, que foi Anthony Walgate. Às 4h18 de uma madrugada de uma quinta-feira, no dia 19 de junho de 2014, o serviço de ambulância recebeu um chamado de socorro de um incidente que aconteceu na rua Cock Street, em Barking. Porte liga para a emergência dizendo que tinha encontrado o corpo de um jovem menino do lado de fora da sua propriedade. Tem até o áudio da ligação dele, vou tentar colocar para vocês escutarem pelo menos um trechinho. Emergency ambulance, what's the address of the emergency? Cook Street. There's a young boy. Looks like he's collapsed outside. I don't know. Outside of which number? 4758. Sorry? 4758, I think. 47, Cook Street. Yeah. What area? Barking. He looks like he's collapsed or had a seizure or something. He's just always just drunk.
Então ele liga pra emergência e diz que há um menino fora da propriedade dele que parece desmaiado ou que ele poderia estar bêbado ou tido uma convulsão ou algo assim. Quando os paramédicos e a polícia chegou, eles tinham encontrado o corpo de um jovem menino que estava segurando uma bolsa preta do seu lado e que estava sentado contra a parede, mas que já estava morto. Não havia sinais de luta ou ferimento, mas a polícia notou que a blusa do homem estava puxada para cima, como se alguém tivesse pegado ele arrastado por algum lugar e colocado ele naquela posição. Sua bolsa continha um frasco marrom escuro contendo uma pequena quantidade de líquido, mas seu celular estava faltando. Uma câmera próxima ao local e uma rotatória poderia ter mostrado alguma coisa que pudesse ajudar a polícia, mas ela tinha apresentado defeito, então não conseguiram nada dela. Depois que a polícia encontrou o cara fora da casa do Port, ela entrou dentro da casa e viu que o Port estava tranquilamente dormindo na cama e achou isso até mesmo um pouco estranho. No depoimento como testemunha, Port disse à polícia que voltou para casa umas 4 horas da manhã, após um turno da noite, acabou encontrando um homem deitado na frente da casa dele e ele tentou acordar com um tapa, mas que o cara só fez um barulho meio estranho, como se estivesse grunhindo. Então ele apoiou o cara numa parede, entrou dentro de casa e acabou dormindo. E obviamente Port estava mentindo. Os policiais logo descobriram que o Allgate tinha sido contratado como acompanhante por Port pouco antes de seu corpo ser encontrado. O Allgate vinha sendo acompanhante desde 2012. Tomando suas preocupações habituais, ele contou aos amigos próximos que ele tinha conseguido um trabalho em Barking e mostrou a eles a foto de um homem que ele iria encontrar. Quando os policiais descobriram que o homem era Port, eles o prenderam em 26 de junho de 2014 por suspeita de perverter o curso da justiça. Além das mentiras e suas declarações, ele era suspeito de ter roubado o telefone de Allgate. Ele foi entrevistado durante 2 dias e Port inicialmente manteve seu relato original, até que então ele fez um relato meio confuso de ter conhecido outro Anthony que não era este. Então, depois de muita insistência, ele finalmente contou para a polícia e ele mudou totalmente a sua história e disse que havia contratado Allgate em um site de acompanhantes chamado Sleep Boys e que concordou em pagar uma taxa e o encontrou na estação de Barking. No apartamento, de acordo com o Port, Allgate havia consumido drogas, ficando muito ruim a certa altura. Depois deles terem relações por 2 vezes, Allgate estava se preparando para ir embora quando ele passou um pouco mal e resolveu ficar mais um pouco deitado na cama. No dia seguinte, após deixar Allgate roncando quando foi trabalhar, Port disse que voltou tarde da noite para encontrá-lo ainda em sono profundo. Port disse aos policiais que ele próprio foi para a cama, mas entrou em pânico depois de acordar por volta das 3 horas da madrugada e encontrou o Allgate rígido. Ele o carregou para fora e sentou-se antes de pegar sua bolsa. Ele temia que se o Allgate estivesse morto, todos pensariam que ele era quem tinha o matado. Port negou saber o que havia acontecido com o celular de Allgate. Então a polícia vasculhou o apartamento de Port e apreendeu um laptop. Eles também coletaram amostras do seu DNA, mas apesar da polícia buscar o conselho de uma equipe de avaliações por homicídio, o caso nunca foi tratado como assassinato. Port então foi libertado sob fiança e o Crown Protection Service, não sei se fala assim realmente, foi solicitado a decidir se ele deveria ser acusado de perverter o curso da justiça. A análise das amostras de sangue e urina acabou revelando níveis de GHB associado a overdoses fatais, mas a polícia não examinou o computador apreendido, mesmo com muita gente próxima ao Allgate dizendo que deveriam investigar, eles acabaram deixando meio de lado, então isso foi totalmente errado e uma burrice total, porque se eles tivessem, com certeza ia encontrar todos os indícios de que ele era quem tinha matado e de muitas outras coisas que Port fazia na internet. As provas para conseguir a conclusão desse crime estavam todas no computador de Port. Port acessou pela primeira vez o perfil do acompanhante de Allgate em 13 de junho de 2014 e em poucos minutos ele realizou uma série de pesquisas no Google com termos como menino dormindo, meninos inconscientes, drogado e estuprado, entre muitas outras coisas horríveis que ele havia pesquisado. No dia seguinte, Port mandou uma mensagem para Allgate perguntando se ele estaria livre na terça à noite para dormirem juntos e também pediu para Allgate enviar fotos para ele. Mesmo com muitos pedidos para que a polícia pesquisasse mais a fundo essa história, tanto dos amigos de Allgate como dos familiares, a polícia não tratou o caso como homicídio e não foi mais a fundo buscar informações. Na manhã do dia 28 de agosto de 2014, enquanto passeava com o seu cachorro, Barbara Dagenham encontrou o corpo de um jovem em uma posição vertical no canto sudoeste do cemitério de Santa Margaret. Esse corpo era o corpo do Gabriel Kovári, de 22 anos. Gabriel Kovári era um eslovaco que tinha vindo da Espanha para morar em Londres na primavera de 2014, onde ele morava com seu namorado Thierry Amódio. Ele procurava um lugar estável para morar e foi aí que ele encontrou com John Pape,
que o convidou para morar em seu apartamento no sul de Londres. Depois de várias semanas morando com Pape, Kovari anunciou que tinha encontrado um quarto para alugar em Barking, e mesmo com Pape insistindo que ele poderia ficar mais um tempo morando com ele, Kovari decidiu seguir em frente. Em 23 de agosto de 2014, Kovari se mudou. Pape disse a ele que se as coisas não dessem certo em Barking, ele sempre poderia voltar para o apartamento dele, que ele sempre seria bem-vindo lá. 3 dias depois, ele mandou uma mensagem para Kovari, mas não obteve resposta. Um dia depois, Kovari mandou uma mensagem dizendo que estava dormindo na sala de estar e referiu-se a Porte, dizendo que não queria dormir com ele na cama. Esse amigo recebeu uma mensagem no dia seguinte de Kovari dizendo que estava bem, com um emoji de sorrisinho. E essa foi a última mensagem que ele recebeu do telefone de Kovari. Ryan Edwards era vizinho e amigo de Porte, embora à medida que Porte se envolvia cada vez mais com as drogas, eles se viam menos. Em 24 de agosto de 2014, Porte enviou uma mensagem convidando Edwards para conhecer seu novo colega de apartamento, Twink eslovaco. Pra quem não sabe, Twink é como se chama jovens gays, até uns 20 anos mais ou menos por aí. Naquela noite, o Edwards ele conheceu Kovari e foi muito pouco tempo que eles conversaram, mas depois ele mandou uma mensagem para Porte dizendo que Kovari era uma pessoa muito legal. Porte então respondeu esse Edwards dizendo que ia cuidar muito bem dele. No dia seguinte, o Kovari mandou uma mensagem para Edwards dizendo que Steven não era uma pessoa legal e que algo havia acontecido para deixá-lo infeliz em sua nova casa. Na tarde do dia seguinte, o Porte mandou uma mensagem para o Edwards e Edwards respondeu ele com uma mensagem perguntando como é que estava o Gabriel. Então Porte disse que o Gabriel tinha ido ficar com um outro cara que morava na região. Quando o corpo de Kovari foi encontrado em 28 de agosto, ele usava óculos escuros, 2 sacolas colocadas ao lado dele continham seus pertences, sua roupa foi puxada para cima para revelar sua barriga, assim como a do Anthony, que parecia que alguém tinha levado eles à força para algum lugar, tinha segurado o corpo deles pelos braços, então levantou a blusa. O ex-namorado de Kovari e um amigo tentaram fazer busca por conta própria, chegando a um perfil na internet chamado John Luke, que teria seguido Kovari. Amodio, que era o ex-namorado do Kovari, o Amodio, então ele escreveu perguntando para o John Luke se eles se conheciam, e depois de alguns dias o John Luke mandou mensagem para eles de volta, dizendo que tinham passado 2 noites juntos por volta de 22 de agosto. O John Luke ele se descrevia como um ex-ator pornô gay da Califórnia de 21 anos que morava em Dagenham e estava estudando humanidades na universidade. Ele disse que Kovari foi buscado em sua casa por um irlandês mais velho chamado Tony, que dirigia um Toyota verde. O John Luke ele perguntava a todo momento se a polícia iria querer falar com ele e tal. Ele estava super nervoso com relação a isso. E nos dias seguintes que se passaram, o Amodio ele continuou pedindo informações sobre Tony e sobre esse Toyota verde que o John Luke tinha falado. E então, em 19 de setembro de 2014, John Luke disse que havia encontrado com Tony. Então ele responde o Amodio da seguinte forma: mandei uma mensagem para ele e perguntei o que aconteceu com o Gabi. Ele disse que saiu com um cara mais ou menos da sua idade, chamado Dan. Eles estavam indo para uma festa em Barking. Dan é alto, cabelo castanho claro, e ele disse que era parecido com o Gabi, apenas um pouco mais alto e muito magro. O Amodio então enviou uma mensagem para John Luke que avisa que a polícia tinha ligado para ele para falar sobre a morte do Dan. Então o John Luke simplesmente surta e responde uma mensagem que era totalmente estranha e que dava indício de que alguma coisa estava errada com isso. Ele falou a seguinte coisa: por favor, não deixe que eles me prendam. Tentarei encontrar o máximo de informações que puder para ajudá-lo. Por favor, deixe-me saber se você tiver mais informações da polícia, como nomes e etc. Então Amodio pediu que ele chamasse a polícia e forneceu o número de um detetive de Barking e Dagenham, mas John Luke disse que estava com muito medo e deu desculpas. Na manhã seguinte, John Luke fez uma sugestão e que poderia indicar que ele estava, sim, metido em alguma coisa envolvida nessa morte suspeita do Kovari, que foi a seguinte frase: talvez Dan soubesse o que aconteceu com Gabi e não pudesse conviver com a culpa ou algo parecido. Como John Luke nunca contatou os detetives e nem eles o contataram, isso ficou meio que esquecido. Se eles tivessem rastreado a pessoa por trás da conta do John Luke, eles chegariam até Steven Porte. Barbara Dagenham, eu não sei se fala assim o sobrenome dela, os sobrenomes aqui são muito difíceis, então me perdoem. A mesma mulher que descobriu o corpo do Kovari encontrou o corpo de Whitworth no mesmo local na manhã do dia 20 de setembro de 2014, poucas horas depois do John Luke ter mencionado pela primeira vez o Dan. Dan é de Daniel Whitworth. Agora, uma das coisas mais bizarras é que ninguém prestou atenção nos detalhes desse caso, porque o corpo do Dan foi encontrado poucas horas depois do John Luke ter mencionado o nome dele pela primeira vez numa conversa. O corpo do Dan foi encontrado no
cemitério, encostado em um dos muros, e o corpo dele estava em cima de um lençol azul. O Daniel, ele tinha 21 anos quando ele foi encontrado morto, e novamente a blusa do corpo dele tinha sido puxado para cima, como se ele tivesse sido arrastado por alguém. O celular tinha sumido, e os testes que fizeram num frasquinho marrom que tinha sido encontrado com o corpo dele apontaram que aquele frasco continha GHB. Sua mão esquerda continha uma aparente nota de suicídio, onde ele assumia a responsabilidade também pela morte do Kovari, e que como ele não tinha conseguido conviver com aquela culpa, então ele tinha acabado cometendo suicídio. Vou ler só a primeira parte da nota, assim, só um trechinho para mostrar o que tinha nessa nota. Lamento a todos, principalmente a minha família, mas não posso continuar. Tirei a vida do meu amigo Gabriel Kovari, estávamos apenas nos divertindo na casa de um amigo e me empolguei e dei outra dose de G. Gente, o mais estranho disso, e que eu não entendo como a polícia não percebeu, é que na nota de suicídio dele, do suposto suicídio na verdade, tinha uma frase que ele dizia a seguinte coisa: por favor, não culpe o cara com quem eu estava ontem à noite. Nós só fizemos sexo depois que eu fui embora, ele não sabe nada do que eu fiz. Ou seja, totalmente estranho. Na nota ele pede pra não culparem o cara com quem ele passou a noite. Não entendo como a polícia não averigou isso, não foi mais a fundo, principalmente nessa parte, e buscar quem era essa pessoa com quem ele passou a noite. Dan era um chefe que estava começando a construir a sua carreira. Ele amava o seu trabalho, ele morava em Kent com seu namorado de longa data, Rick. Quando separados, eles mantinham contato constante, e foi Walsley quem deu o alarme depois de seu namorado não voltar para casa. Aqueles que conheciam o Dan ficaram horrorizados com a sugestão de que ele havia matado alguém, e eles não acreditavam que ele tivesse sido um suicida. Mas a polícia de Barking and Dagenham, apesar de mais uma vez buscar o conselho de uma equipe de avaliação de homicídios, considerou a morte como não suspeita. A promotoria disse no eventual julgamento de Porte que os detetives não investigaram totalmente os movimentos do Dan nas horas antes de sua morte, nem tentaram encontrar a pessoa referida na nota como o cara com quem eu estava ontem à noite. Se eles tivessem feito isso teria levado até o Steven Porte. O DNA de Porte também estava no lençol azul, no corpo de Whitworth e em suas roupas. Também estava em uma capa onde a nota foi encontrada. A polícia já tinha seu DNA em seu banco de dados, mas como a polícia não averigou isso mais a fundo e somente aceitou a nota de suicídio como sendo a verdade absoluta desse caso, porque se eles tivessem pesquisado mais a fundo, eles teriam encontrado o Steven Porte e com certeza eles teriam impedido que outras mortes viessem a acontecer, desde o primeiro caso, quando ele disse que só encontrou o corpo na varanda dele, o que é muito estranho. Porte conheceu Dan também em um site de encontros, onde eles trocaram mensagens. Em 3 de setembro, Porte perguntou se eles poderiam ir tomar um drink antes do jantar em seu apartamento em Barking. Dan foi visto pela última vez por um colega deixando o trabalho em Canary Wharf em 18 de setembro. Ele mencionou que iria se encontrar com amigos em Barking. Com o Aldgate Kovari, descobriu-se que Dan morreu por overdose de GHB, e testes mostraram que ele também havia tomado comprimidos para dormir, o que era consistente com a nota de suicídio. Em janeiro de 2015, Porte foi condenado por perverter o curso da justiça com a morte do Anthony, onde ele mentiu sobre várias coisas. Ele se confessou culpado em fevereiro e compareceu para ser sentenciado no mesmo tribunal um mês depois. Nesse caso, o promotor disse que não tinha nenhuma sugestão que o Porte tinha relação com a morte do Anthony Aldgate. Os amigos de Aldgate, Sheena Dunnigan e Kiera Brennan, estavam no tribunal para ver a condenação de Porte. Dunnigan estava convencido de que Porte havia machucado outras pessoas e o faria novamente. Porte foi condenado apenas a 8 meses de prisão e foi libertado em junho de 2015, depois de cumprir mais de 2 meses, poucas semanas antes das investigações sobre as mortes de Gabriel Kovari e Daniel Whitworth. O legista disse que mais preocupantes são as descobertas do patologista sobre o manuseio manual antes de sua morte, e observou que o lençol em que ele foi encontrado embrulhado não foi analisado forensemente, e o frasco de GBL que foi encontrado perto dele também não tinha sido testado para impressões digitais ou DNA. Eles só disseram que era uma consideração e que não haviam indícios de que outras pessoas tinham participado ou cometido algum crime, então por isso eles não foram pesquisando mais a fundo os casos, mas certamente a polícia teve muitas oportunidades de parar Porte, mas que por negligência eles não conseguiram fazer isso, por simplesmente aceitar que eram mortes simples como overdose ou suicídio, ao invés de realmente um homicídio. E como mesmo depois de 3 casos a polícia não tinha conseguido pegar o Porte, ele veio a matar mais uma vítima.
Jack Taylor era um homem de 25 anos que morava em Dagenham e ele era motorista de empilhadeira. Ele tinha 2 irmãs mais velhas, que era a Donna e a Jenny, e ele morava com os pais. As irmãs disseram que ele era uma verdadeira inspiração, que ele estava sempre sorrindo e rindo pelos cantos, que ele era uma pessoa muito feliz e alegre, e que durante a vida dele ele teve várias namoradas, porque ele não era abertamente gay para os pais, mas que ele usava o aplicativo Grindr como meio de conhecer outros homens. Na madrugada do dia 13 de setembro de 2015, ele deixou um clube social local depois de uma noite fora e foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele passou um tempo navegando na internet, até que às 2 da manhã ele foi contatado pelo Steven Port no Grindr, e que depois de trocar algumas mensagens com o Port perguntou para ele se ele já tinha usado o T, que significa metanfetamina. Depois de conversar um pouco, eles decidiram se encontrar, então o Taylor, ele pegou um táxi e foi até a estação de Barking, onde ele encontrou com o Port mais ou menos umas 3 horas da madrugada, e depois disso, em 36 horas, ele foi encontrado morto. Seu corpo estava encostado no outro lado do muro da parede do cemitério, no local onde o Gabriel Kovari e o Daniel, eles tinham sido encontrados, e novamente a sua camisa estava puxada para cima, como se mostrasse um pouco da barriga, o que indicava que ele havia sido carregado para aquele local. De novo, o celular da vítima tinha sumido, e eles só encontraram um frasco marrom em um bolso e uma seringa em outro bolso do Jack. A polícia novamente não considerou o caso como morte suspeita e tratou a morte dele como uma overdose auto-infligida, como se ele tivesse próprio se automedicado e colocado drogas no seu corpo. A família do Taylor, eles não aceitaram a conclusão, como novamente a polícia não iria ajudar em nada, a família decidiu começar a sua própria investigação. Dona Taylor, a sua irmã, disse que assim que o corpo foi encontrado, eles queriam saber quem era a última pessoa que tinha visto ele, com quem ele estava na noite passada, o que tinha realmente acontecido com ele, o que tinha sido encontrado com ele. Como a polícia não iria ajudar de nenhuma forma, eles decidiram começar a investigar. Como Taylor não era usuário de drogas, a família ficou mais indignada ainda com a sugestão de que ele tinha morrido por overdose de drogas. A outra irmã do Jack, a Jenny, ela disse que lembra de como a polícia tratou o caso, que todas as perguntas que eles faziam a polícia não sabia responder, e que tudo que eles pediam pra polícia, a polícia respondia com um não. Enquanto eles estavam na delegacia, eles descobriram que uma câmera tinha flagrado o Jack saindo de um lugar com um homem horas antes da sua morte. A família então pediu para que as imagens fossem divulgadas para ver se encontravam alguém que reconhecia o outro cara que estava acompanhando o Jack naquela noite, mas a polícia disse que era pouco provável, já que a morte tinha sido tida como não suspeita. Então, depois de muita insistência, em 13 de outubro de 2015, o Met divulgou uma imagem do Jack Taylor caminhando perto da estação de Barking com um homem alto e loiro. A polícia recebeu várias ligações, mas na verdade foi um oficial de Barking and Dagenham que percebeu que o homem no vídeo era alguém que eles já conheciam, que era o Steven Port. Na manhã do dia 15 de outubro de 2015, Port então foi preso em seu apartamento por ter matado 4 jovens com administração de veneno e drogas. No mesmo dia da prisão do Port, o caso foi passado da polícia de Barking and Dagenham para uma equipe de detetives liderado pelo DCI Team do Field, do principal comando de homicídios e crimes graves do Met. Port foi entrevistado nos 4 dias seguintes e sua história sobre a morte de Anthony Walgate foi amplamente repetida. Ele negou conhecer os outros homens mortos, mas também afirmou que poderia ter conhecido Whitworth em festas realizadas por um traficante de drogas no leste de Londres. O Port, durante os 4 dias, ele continuava negando qualquer conhecimento que ele tinha mais sobre o caso do Daniel e que ele não fazia ideia de nenhuma nota de suicídio nem nada. Quanto à droga encontrada no corpo das vítimas, Port negou, ele dizia que ele nunca tinha usado, que ele nunca tinha visto, nunca tinha comprado nenhum frasco dessa droga, nem um pouco, e que ele não fazia ideia do que era o GHB. Ele disse que ele só tinha ido uma vez até a igreja de Santa Margaret, que foi onde os corpos foram encontrados, mas que ele nunca mais voltou lá porque para ele lá era um lugar totalmente assustador. Em 18 de outubro de 2015, Port foi acusado de 4 acusações por homicídio. E como a cobertura sobre esse caso foi muito grande, outros homens apareceram para dizer que já tinham sido drogados pelo Port, que já tinham sido estuprados pelo Port. 2 dos homens que falaram com a polícia foi o jovem que foi estuprado em 2012 e aquele jovem muçulmano. Os relatos dos homens eram todos semelhantes. Port
Porsche misturava suas bebidas ou ele medicava por meio de uma seringa que é igual àquelas que é usada para dar remédio às crianças. Alguns dos homens contam que tudo aconteceu depois deles terem tomado a droga e de terem caído inconsciente. Quando eles acordavam, eles já estavam sendo estuprados pelo Porsche. Em seu julgamento final, Porsche foi condenado por muitos crimes contra 7 dos homens que o acusaram. Um especialista em caligrafia comparou a nota de suicídio com a amostra da escrita de Daniel e confirmou que ele não era o autor. Mas as cartas escritas por Porsche foram examinadas e correspondiam à nota falsa. Então a caligrafia do Porsche batia com a nota de suicídio do Daniel. E a investigação testou itens encontrados com os corpos dos 3 homens que Porsche negou ter conhecido antes de suas mortes, e vários itens foram incluídos no DNA de Porsche, incluindo o lençol azul encontrado com Daniel, que era da própria cama de Porsche. Quando o inquérito procurou por John Luke, eles rapidamente encontraram um Porsche. O endereço do IP associado à conta do John Luke corresponde ao usado por Porsche. A polícia rastreou Tony, mas descobriu que ele não tinha nenhuma relação nem com o Porsche, nem com os corpos encontrados, que ele nunca tinha nem conversado com essas pessoas. E um celular que Porsche já possuía tinha 83 vídeos caseiros dele tendo relações com outras pessoas, e alguns desses vídeos mostravam ele tendo relação com a pessoa que parecia estar inconsciente. Em outro vídeo é mostrado mais de uma pessoa no apartamento do Porsche, e o Porsche incentivando a pessoa a manter relações com um cara que parecia estar aparentemente desmaiado. No julgamento, Porsche já parecia totalmente diferente, tinha aquele cabelo tonificado loiro. Ele já não estava usando mais a peruca de que ele usou por mais de uma década para tirar fotos e postar na internet para conseguir atrair pessoas. Ele estava quase careca e ele parecia muito mais velho do que os seus 41 anos dizia que ele tinha. Algumas manhãs no julgamento, ele assinava para sua equipe jurídica e sorria para eles, mas ele nunca olhava para a família das vítimas. No banco das testemunhas, ele resmungava e era constantemente solicitado a falar, respondia perguntas com respostas evasivas e nada esclarecedoras, e parecia em branco e não afetado diante das ondas de evidências angustiantes. E uma frase que ele disse no julgamento, que ficou muito marcada nesse caso, foi que a verdade parecia mentira, então menti para fazer parecer verdade. No julgamento, Porsche ele não admitia muito bem as mortes, e cada vez que ele era perguntado, ele aumentava mais um pouco, ele começava a contar mentiras, totalmente sem pé nem cabeça, deixando o júri mais irritado ainda, porque ele não assumia de jeito nenhum. Ele falou coisas como que ele sim tinha escrito a nota de suicídio, mas que ele escreveu a mando do Daniel, o que era totalmente sem pé nem cabeça. Ele falou que Taylor não era abertamente usuário de drogas, mas que ele usava drogas sim, o que deixou a família ainda mais irritada. O responsável por liderar essa segunda fase das investigações, o Tim Duffield, disse que para ele, Porsche era uma das pessoas mais perigosas que ele já tinha encontrado. Durante todo o julgamento, Porsche nunca demonstrou remorso nenhum, e também houve um inquérito sobre as investigações iniciais, onde 17 policiais metropolitanos estão sob investigação formal pela Comissão Independente de Reclamações da Polícia, e 15 são considerados como sendo de Barking and Dagenham. O John Pape, que era amigo do Kovari, ele diz que as falhas durante as primeiras investigações só podem ser explicadas pela falta de compreensão da vida dos gays. Só porque as vítimas eram gays, elas fariam aquilo realmente, então não precisava pesquisar mais a fundo, não precisava ir mais a fundo nas histórias. Porsche, que negou 29 acusações no total, ele foi considerado culpado dos assassinatos após um julgamento em Old Bailey. O juiz disse a Porsche que ele havia cometido crimes simplesmente para saciar o seu desejo de ter relações com jovens inconscientes. Ele considerou o ato do Porsche de ter tentado encobrir 2 de seus crimes com uma nota falsa de suicídio como monstruosa e perversa. Stephen Porsche também foi considerado culpado por 10 crimes de administração de substância, 4 estupros, 4 agressões sexuais e os 4 assassinatos. Hoje, Stephen Porsche tem mais ou menos 45 anos, 46, e ele tá cumprindo pena de prisão perpétua no sul da Inglaterra. Como a gente pode ver, o total descaso da polícia com as mortes, e por não ter ido mais a fundo nas histórias, de uma certa forma ajudou Porsche a cometer mais ainda os seus crimes, e que ele poderia ter sido parado desde o seu primeiro crime, e assim a gente não teria mais tantas vítimas.
Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, já se inscreve no canal porque tá vindo muito mais casos por aí. Eu prometo tá melhorando muito ainda e eu vou precisar da ajuda de vocês pra saber se tá ficando bom. E deixa aqui embaixo sua sugestão de casos, de crimes, de coisas que aconteceram que vocês querem que eu pesquise e que eu traga aqui pra vocês. Muito obrigado pra quem chegou até aqui, curtiu o vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, até a próxima e tchau!